Após ter tido uma semana cheia somente para trabalhar e ainda ter mais uma semana de preparações pela frente, e com a expectativa dos retornos de vários jogadores lesionados, como será que deverá ficar a escalação do Corinthians para a estreia na Copa Sul-Americana? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após ter tido uma semana somente para trabalhar e ainda ter mais uma semana de preparação pela frente, e com grandes expectativas dos retornos de vários jogadores lesionados, como será que deverá ficar a escalação do Corinthians para a estreia na Copa Sul-Americana? Esse começo de temporada de 2024 para nós corintianos tem sido de várias expectativas. Ora, nós estamos com expectativas pelos lados bons e ora também nós temos expectativas que acabam não trazendo assim tantas alegrias e esperanças. Por quê? Um Corinthians que iniciou a temporada com uma nova diretoria, que teve que fazer uma reformulação no elenco e ainda por cima contamos com aquela demissão do treinador Mano Menezes após 5 derrotas do Corinthians seguidas no Campeonato Paulista. Então aí teve todo aquele processo de contratar um novo treinador, uma nova metodologia de trabalho, mas depois de uma eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, uma eliminação que acabou trazendo muita tristeza a nós torcedores do Corinthians, o Corinthians teve uma classificação na Copa do Brasil. Aliás, foram 2 classificações, saímos da primeira para a segunda fase e da segunda para a terceira. Corinthians que disputou a última partida oficial lá no dia 14 de março, justamente jogo pela Copa do Brasil da segunda fase contra a equipe do São Bernardo, com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e a eliminação triste apenas na primeira fase do Campeonato Paulista. A nova comissão técnica ganhou praticamente 2 semanas completas somente para trabalhos. Corinthians que, como eu disse, jogou pela última vez no dia 14, os atletas ganharam 3 dias de folga e aí o treinador Antônio Oliveira teve vários dias somente de trabalhos. Para ter uma noção, o Corinthians voltou aos trabalhos na segunda-feira, dia 18 de março, e completou a semana no sábado, dia 23 de março. Somente treinos, era para ter acontecido um amistoso contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians não conseguiu chegar em Santos devido a um acidente. E ainda teremos mais essa semana, que começará a partir do dia 25 de março, com um amistoso no dia 27 em Londrina, mas todas essas preparações estão voltadas visando a estreia na Copa Sul-Americana, que será no dia 2 de abril. O Corinthians se prepara para isso. Então, depois de todos esses dias trabalhados e com mais alguns dias de trabalhos pela frente e com expectativas de retornos, como por exemplo, Diego Palacios, Igor Coronado e também jogadores que acabam chamando a atenção principalmente pelo tempo, como por exemplo o Paulinho. Como será que podemos imaginar que ficará a escalação do Corinthians com esses jogadores retornando? Destacando que o Maicon também está lesionado, não tem ainda uma previsão de retorno, mas eu quero trabalhar com vocês com jogadores que estão um tempo parado. E também, por exemplo, o Igor Coronado, que jogou apenas 15 minutos contra o Santo André, aí se machucou e já tem expectativas que ele possa estar à disposição do treinador Antônio Oliveira para a estreia na Sul-Americana. Então, analisando um cenário em que jogadores como o lateral esquerdo Diego Palacios e o meio-campista Igor Coronado, recuperados das suas lesões, entram na equipe titular, como será que podemos imaginar que ficará a escalação do Corinthians com esses jogadores? Bom, eu particularmente
Vejo inicialmente o Corinthians com o Igor Coronado para jogar junto com o Rodrigo Garro e também mediante as peças que o treinador Antônio Oliveira hoje tem em mãos. Eu acredito que a melhor formação é o 4-4-2, destacando a vocês que essa escalação é apenas uma previsão do que pode ser feito pelo treinador Antônio Oliveira. Não tem nada certo que jogadores como Palácio e Coronado, por exemplo, serão titulares, mas mediante um atleta como Coronado, que sabemos que tem muita qualidade, e a lateral esquerda do Corinthians estar mal demais desde que o Palácio se machucou no final do mês de janeiro, então eu imagino que esses jogadores têm plenas condições de serem titulares. Então, pensando no próximo compromisso oficial, Copa Sul-Americana, dia 2 de abril, contra o Racing do Uruguai, como será que ficará a escalação do Corinthians após todos esses dias de trabalhos e também retorno de jogadores lesionados? Vamos lá. No gol, o Cássio. Com certeza o Cássio ainda é o titular do gol do Corinthians, apesar de muitos pedidos pelo Carlos Miguel. O Antônio Oliveira vai continuar mantendo o Cássio na titularidade. Na lateral direita, também bastante criticado, mas eu ainda acredito que o Fagner continuará na titularidade da lateral direita do Corinthians. Dupla de defesa, o equatoriano Félix Torres, jogador que acabou até surpreendendo pela qualidade que ele está conseguindo manter em campo. Foi criticado em alguns jogos, mas sabemos que o Félix Torres tem que ser titular nesse time do Corinthians. Companheiro dele pelo lado esquerdo, Gustavo Henrique, desde que fez a sua estreia, está muito bem, demonstrando firmeza. Então, para mim, Gustavo Henrique continuará tranquilamente na titularidade. Na lateral esquerda, aí já temos um retorno. Diego Palacios, machucado desde o final do mês de janeiro. Então Palacios, para mim, assim que estiver à disposição, vai ser titular nesse time do Corinthians. Agora vamos para o meio-campo. Primeiro volante, um dos principais jogadores do Corinthians essa temporada, Ranielli. Ranielli titularíssimo desse time do Corinthians. Ao lado do Ranielli, o segundo volante, para mim tem que ser o Breno Bidon, jovem destaque da última Copa São Paulo, desde que teve as primeiras oportunidades no time titular dos profissionais, acabou indo muito bem. Então para mim, mesmo com o Maicon retornando, o Bidon tem que ser o titular. Agora, na armação do time, mais avançado, o argentino, também um dos principais nomes do Corinthians essa temporada, o Rodrigo Garro, também trabalhando no setor de criação, só que aí já caindo mais pelos lados do campo e se aproximando bastante dos homens de frente, o Igor Coronado, jogador que, ao meu ponto de vista, foi contratado para ser titular. Sabemos das qualidades dele e, claro, o Antônio Oliveira vai ter que encontrar uma forma dele jogar ao lado do Rodrigo Garro. Agora na frente, os dois atacantes, o Wesley, que já está sendo um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada de 2024, e também companheiro do Wesley, o Yuri Alberto, que conseguiu se recuperar, vem marcando gols e voltou a ter importância no ataque do Corinthians. Então, analisando essa escalação com a formação 4-4-2, teremos o Corinthians com o Cássio, o Fagner, o Félix Torres, Gustavo Henrique, Palacios, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Uma escalação no 4-4-2 que, ao meu ponto de vista, mantém o time do Corinthians com um meio-campo com bastante intensidade, um time que poderá ter criatividade. Então, sinceramente, em um primeiro momento, pensando nas peças, eu imaginaria que ficaria melhor no 4-4-2. Claro, ainda temos muitas opções, muitos substitutos, jogadores que poderão brigar pela titularidade. Romero, que muitos vão perguntar do Romero, Paulinho, que está retornando de lesão, muitos acreditam que o Paulinho poderá brigar pela titularidade. Na defesa tem o Kaká, tem o Carlos Miguel, que muitos querem no lugar do Cássio, o Matheus França, o Guilherme Biro, o Pedro Henrique. Então são várias peças que o treinador Antônio Oliveira poderia ter à disposição. Os jovens da base que subiram recentemente, Arthur Souza, Kaique, mas é preciso montar um time. É preciso escolher os 11 titulares. Então, ao meu ponto de vista, inicialmente, imaginando as peças, eu pensei na equipe dessa maneira.
A minha opinião quanto a essa escalação é a seguinte. Bom, primeiramente, volto a dizer a vocês, é apenas uma imaginação, apenas, claro, pensando que, de repente, o Diego Palacios, que está machucado desde janeiro, terá condições já de jogar na estreia da Copa Sul-Americana. Não é garantido que ele terá condições, e também mesmo que esteja liberado à disposição do Antônio Oliveira, absolutamente que não será garantido que ele vai ser titular, e dificilmente será pela questão do ritmo de jogo e todas aquelas questões, assim também como o Igor Coronado. Mas eu, pensando em um Corinthians para ficar forte, criativo, competitivo, eu já penso no Corinthians pensando dessa forma. Por que pensando assim, mais precisamente, em Palacios e Coronado para entrarem no time? Ao meu ponto de vista, Hugo e Matheus Bidu não têm condições. Tudo bem que o Bidu ainda não teve nenhuma oportunidade, mas conhecemos o Bidu do ano passado. Claro que vamos torcer para que tenha de repente se tornado um novo Matheus Bidu. O Hugo sabemos que não tem condições. Eu particularmente tenho esperanças no Palacios, então torço para que ele resolva esse problema do Corinthians da lateral esquerda. Agora o Coronado, não tem como ele ser reserva, um jogador que chegou com altos valores e tudo mais, o Corinthians investindo alto por ele, e tem que jogar junto com o Rodrigo Garro nesse meio campo do Corinthians. Na partida contra o São Bernardo, Pedro Raul titular no lugar do Romero, então para mim sai o Pedro Raul para a entrada do Igor Coronado. Claro, o Antônio Oliveira teria várias opções, ele poderia ter uma infinidade, por exemplo, de variações táticas. Uma hora ele poderia ir para o 4-3-3, se as coisas não derem certas e tudo mais, de repente Rodrigo Garro e Igor Coronado em um primeiro momento não se encaixam como de repente poderíamos imaginar que eles se encaixariam, mas é que eu estou aqui para assim imaginar uma escalação inicial de como poderíamos pensar esse Corinthians com esses jogadores. Eu particularmente fico esperançoso. Eu, por exemplo, acredito que Igor Coronado e Rodrigo Garro darão uma qualidade extraordinária nesse meio campo do Corinthians. Muita qualidade, um meio de campo forte, um meio campo criativo, então um meio campo com intensidade, inteligência para se jogar futebol. Então eu particularmente começo a sonhar. Claro, isso estou falando na teoria, na prática sabemos que é diferente, mas volto a dizer, vou torcer e muito para que essas peças, para que esses jogadores que o Antônio Oliveira tem hoje em mãos, possam desenvolver e fazer o Corinthians um time muito forte e competitivo. Galera, então era isso que eu queria passar para vocês, uma detalhada, na verdade, uma imaginação de como poderá ficar a escalação do Corinthians após todos esses dias de trabalhos e com retornos de jogadores que possam ganhar a titularidade. Mas agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esse time. Vocês gostam desse time? É no 4-4-2? Não gostam? Para mim tem que ser outro esquema, 4-3-3. Eu tiraria tal jogador para colocar qual jogador? Fiquem à vontade, comentem, escalem o Corinthians de vocês após esse período somente de treinos para a estreia na Copa Sul-Americana. E também não se esqueçam do like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!